A gente vai debater essa questão dos gasodutos que nós apresentamos logo na abertura. O Brasil anunciou ontem, por parte do presidente Lula, a intenção de financiar via BNDES uma parte da obra de um gasoduto que sai da região de Vaca Muerta, na Argentina, até a província de Santa Fé, no norte da Argentina. É uma parte que tem um custo de 3,6 bilhões de reais ao Brasil, que seria o empréstimo do BNDES. E a gente apresentou aqui uns dados, logo na abertura aqui. Demetrios, vamos lá só para mostrar isso aqui. O porquê, qual é a razão de emprestar dinheiro do BNDES para fazer gasoduto na Argentina, sendo que o Brasil tem um déficit hoje de gasodutos no país. Vamos lá, esses são os dados. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 507 mil quilômetros, para você ter uma ideia. É muita coisa, né? 225 mil na Europa, 16 mil na Argentina e 9.400 no Brasil. Ou seja, o Brasil tem praticamente um pouco mais do que a metade da Argentina. E aí tem um detalhe, 45% do gás produzido no Brasil é reinjetado no poço, porque no poço de extração, porque não tem escoamento, não tem gasoduto para escoar esse gás. E o gás brasileiro, que é gás natural, é muito mais ambientalmente correto do que o gás de xisto da Argentina. Tem um outro comparativo, só um instantinho, Demetrios, vamos lá. Essa proporção que a gente viu ali é que representa que o Brasil, por exemplo, com os 9.400 quilômetros de gasodutos, quer dizer que o Brasil tem o seguinte, 1 metro de gasoduto por quilômetro quadrado da área brasileira. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 66 metros de gasoduto por quilômetro quadrado. A Argentina tem 6 vezes mais do que o Brasil. Bom, para a gente continuar esse assunto, nós temos hoje o economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches. Ettore, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ettore, agora são 4h09. Ettore, perdão, se eu me enganar novamente na sílaba tônica do seu nome, me corrija, por gentileza, viu, Ettore? Vamos lá. Eu apresentei esse dado aqui, Ettore, porque chama muito a atenção. Nós temos hoje um déficit de escoamento da produção de gás no Brasil, que é um gás muito mais limpo. Eu tenho uma questão ambiental, uma questão de infraestrutura e uma questão, obviamente, nacional, de muito mais importante do que fazer esse empréstimo via BNDES para a Argentina. Óbvio que há questões geopolíticas que precisam ser levadas tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O lado positivo, sim, é uma participação do Brasil num investimento no país estrangeiro. O lado ruim é que, geopoliticamente, você pode ter interrupção do gás, no fornecimento de gás lá na frente, se houver um problema entre os governos. A gente viu a Bolívia jogar duro com a gente recentemente. Qual o sentido que você vê nisso? Isso tem, digamos, capacidade de ir adiante? Capacidade de ir adiante, sim, existe, evidentemente. Mas os riscos, como você pontuou, vão além da própria operação do gasoduto. A gente tem que falar que o BNDES, um Banco de Desenvolvimento Nacional, tá? Ele vai fazer um empréstimo para a Argentina, como já fez para outros países. Mas é um país cujo risco de crédito é gigantesco. E a execução dessas garantias, eventuais garantias em eventual inadimplência, elas são um tema relativamente delicado, porque envolve, sim, a relação diplomática entre duas nações, cuja integração econômica é grande, ainda que tenha caído bastante a relação comercial efetiva. Nós temos um processo de turismo muito integrado com os argentinos e vice-versa. Então, repare, é uma situação delicada, num momento que o país, sim, passa por escassez de recursos. O BNDES tem o seu caixa enxugado, ele é um caixa que foi diminuído ao longo do tempo em função dos repagamentos ao Tesouro. O Brasil tem uma carga tributária gigantesca e não custa lembrar que a principal fonte de recurso de injeção de capital no BNDES é o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, na cobrança aí de PIS-PASEP, que hoje, atualmente, 28% de tudo que é arrecadado pelo PIS-PASEP vai para o FAT e vai para o BNDES. Essa alíquota, ela já foi de 40%. Então, o contribuinte brasileiro pagando PIS-PASEP, né, não apenas aquele mais
adinheirado, mais abonado, mas todo contribuinte pagando PIS/PASEP. Um recurso é direcionado para o fomento brasileiro, né, o desenvolvimento brasileiro, num momento de escassez, como você pontuou, no próprio setor específico de gasoduto e tudo mais, nós temos um déficit grande, mas existem diversos outros que poderiam ser alocados esse recurso e, no momento, está sendo direcionado para a Argentina. Um importante parceiro comercial, esse é o PRO, um momento que a Argentina passa, quem estende a mão geralmente é acolhido, né? Mas a gente também tem que olhar a nossa situação, que não é das melhores. Então, porque os números todos são muito evidentes, é quase escandaloso hoje, em que pesem o fato da, digamos, paixão política semelhante entre os dois presidentes, de serem de uma linha de pensamento parecida, em que pese o fato disso tudo, de o Brasil ter a ideia de ser um investidor dos países vizinhos, tá, mas não faz sentido emprestar o que você não tem. Eu estou emprestando dinheiro para fazer gasoduto na Argentina e nada contra isso do ponto de vista meramente do enunciado, mas se eu olho para a realidade brasileira, esse dinheiro precisa ser investido aqui. Além do que, gera empregos aqui, gera arrecadação de impostos aqui. Qual seria a justificativa? Porque só a questão ideológica, a economia não vive de ideologia. Toda vez que se colocou ideologia em economia, bom, a gente acumulou recessão, déficit, problemas, inflação, nada de bom. Olha só, Piotr, a gente poderia defender esse tipo de alocação de recurso se a análise de crédito ela fosse feita de maneira ampla e comparável, né? O BNDES é uma instituição séria, com um departamento de análise de crédito sério, né? E que faz, sim, os pleitos, né, de desembolso, eles são colocados ao Banco Nacional de Desenvolvimento, que faz ali a análise de crédito. Se você vai fazer uma análise para um outro país, você ainda vai envolver risco cambial. Se você vai fazer uma análise para um país como a Argentina, que por 9 vezes quebrou ao longo dos últimos anos, decretando moratória da sua dívida, que tem controle de divisas, tem controle heterodoxo, né, de preços, a análise ela se torna muito mais complexa. Então, assim, olha, o Banco Nacional ele pode emprestar para quem ele bem entender, é fato, desde que essa análise seja economicamente, matematicamente positiva, em prol desse credor que está tomando crédito, né, Piotr? Então vamos fazer uma análise de crédito a partir da visão do presidente da República, que obviamente vai ter uma posição importante na decisão ou não do BNDES. A gente sabe que funciona assim nos governos do PT. Ele elogiou a economia argentina no primeiro discurso dele, se não me engano. Ele disse que a situação da economia argentina no ano 2022 foi, eu não vou me lembrar exatamente a expressão, mas foi um elogio. Inflação de quase 100%. Eu tenho juros muito mais altos do que o Brasil, que é obviamente para tentar segurar o investidor lá. Ele tem explosão cambial na Argentina com muita frequência. O país recorre toda hora, o FMI não cumpre o acordo, recorre de novo. Acho que é um país recordista de recorrer ao FMI. Eu tenho como você já fez menção aí também, eu tenho um problema inclusive de controle de preços. Quer dizer, é todo um modelo econômico contrário à lógica brasileira que fez o Brasil, e esse é um dado importante, sair antes da crise da pandemia e da guerra da Ucrânia antes do mundo. Quer dizer, qual é o sentido disso? Porque o próprio presidente está dizendo uma coisa que não tem lógica nenhuma. A economia argentina em 2022, lamentavelmente, não foi boa. Infelizmente, a economia da Argentina não foi positiva, né? Nós temos uma pauta comercial que é relativamente integrada, mas a Argentina ela vem sofrendo tropeços, né? Sucessivos tropeços desde meados dos anos 2000, trabalha com um processo heterodoxo de controle inflacionário, isso é muito relevante, não tem força na sua moeda, a moeda a economia é dolarizada, existem diversos câmbios na Argentina, né? Então, assim, repare, não apenas
A análise de uma carta de crédito simples. A Jovem Pan pediu um empréstimo para o BNDES, a Ativa Investimentos pediu um empréstimo para o BNDES para trabalhar. Uma análise simples inerente aos negócios aqui do Brasil. Estamos falando de uma outra nação que é precificada, só para você ter uma ideia, o CDS, né, que é o Credit Default Swap, que é o risco brasileiro, né? O risco brasileiro não, o risco das nações decretarem default, decretarem calote. Aqui no Brasil é mais ou menos 250 pontos, o de 5 anos. O da Argentina é 4.500 pontos. É muito maior do que o risco brasileiro. E isso, evidentemente, acaba se refletindo na dificuldade de captação de recursos pelos portenhos, né? Então, assim, repare, é uma análise muito mais complexa que vai ter que envolver algumas outras coisas para que se viabilize, né? E que seja minimamente ou matematicamente mais saudável do que a própria análise de crédito venha a sugerir. Ettore, obrigado pela participação aqui, trazer essas informações, mas acho que o dado do risco aí fala por si próprio, né? O tamanho do risco de um de outro é muito diferente. Como é que você empresta dinheiro para um lugar como esse? E também, né? E por que não se busca dinheiro não no BNDES, não vai no BIRD, ou no BID, ou no Banco dos BRICS? Lá a exigência seria maior do que emprestado do BNDES, é isso? Existe já, inclusive, uma restrição, né, em algumas fontes de recurso no tocante à Argentina em função desses defaults, né? É evidente que a gente pode estar falando aqui de um primeiro aceno do Brasil no momento de dificuldade da Argentina, que não seria esquecida, a integração econômica maravilhosa da América do Sul. Entretanto, diversos outros acenos já foram feitos para diversas outras nações. Foi o caso de Cuba, foi o caso de Venezuela, e as garantias acabaram tendo dificuldade de execução. E aí isso torna o empréstimo relativamente não racional, vou colocar dessa maneira. Uhum. Ettore, obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde a você, hein? A gente vai continuar acompanhando esse assunto porque ele realmente chama atenção sobre todos os aspectos, né? E vamos lá, sabe qual foi a primeira atitude do presidente Alberto Fernandes quando tomou posse? Interrompeu o pagamento ao FMI de um acordo que o antecessor dele tinha conseguido fazer para tentar livrar a Argentina de um problema, de um caos financeiro gigantesco. Ele simplesmente falou, não vamos pagar mais nada. Bom, o que aconteceu? Tempos depois teve que recorrer novamente ao FMI. Tem uma coisa quando se fala em dívida, quando você empresta dinheiro, obviamente que quem empresta dinheiro quer uma garantia de que vai receber de volta aquele dinheiro e, claro, tem o prêmio de risco. O prêmio de risco qual o risco de você não pagar para eu saber quanto você vai pôr de juros ali? São essas coisas que precisam ser levadas em conta, mas isso é a vida real da economia, sem ideologia. Aí funciona. Com ideologia, a economia não funciona.